Então, boa noite a todos. Estamos começando aí mais uma edição do Impulso Talks. Essa, se não me engano, a terceira edição, terceira ou quarta edição desse evento. A gente já falou aqui sobre Flutter, a gente já falou sobre DevOps, a gente já comentou sobre... Tá falhando agora a memória. Testes de software. E agora a gente está falando sobre Kotlin. Foram todos temas aí pedidos pela comunidade do Impulso. Quando a gente organiza os eventos, as pessoas pedem para a gente trazer alguns outros temas, e é bem legal, é muito maneira essa interação. Antes de eu começar a apresentar o evento, eu queria explicar para vocês um pouquinho o que é Impulso Network, para quem está vindo aqui pela primeira vez e ainda não conhece. A Impulso Network é uma comunidade de tecnologia, onde a gente já tem mais de 15 mil pessoas, já estamos aí quase com 16 mil pessoas, que desenvolvem ou que são gestores de projetos, que são designers, enfim, são profissionais de tecnologia aí pelo país inteiro. Uma coisa legal é que nós estamos em todos os estados, em quase todas as cidades do país. A ideia realmente é a gente se ajudar, ela é gratuita, ela é aberta para qualquer pessoa, e a gente cria uma série de coisas super maneiras aí, pensando em engajamento, pensando em transformar a vida das pessoas. Então a gente organiza eventos, a gente tem uma cartela de benefícios, então desconto em clube de café, clube de cerveja, desconto em curso, livro, a gente traz isso de forma gratuita para as pessoas, a gente também busca trazer várias oportunidades de trabalho também, em vários projetos aí bem maneiros, em grandes empresas, e empresas aí realmente bem diferentonas, né? Que a gente brinca em fintechs, edtechs, bem maneiro. Então, a gente tem essa comunidade onde a gente já organizou mais de 200 eventos, a gente sempre está participando de outras comunidades também, então você tem uma comunidade local, a gente apoia, se você organiza eventos e quer transmitir, a gente transmite, a gente faz isso tudo de forma gratuita. Eu vou deixar o link daqui a pouquinho no chat, eu vou mandar por e-mail também depois, mas seria muito legal que você pudesse participar. Tem vários canais, a gente tem um chat lá que tem canal de PHP, canal de JavaScript, canal de Kotlin, canal de testes, e tem outros canais também bem diferentes, como canal de planta, canal de futebol, tem canal de memes, tem canal de filmes, série, canal de Spotify, é muito maneiro. E o pessoal interage lá bastante, então você tem uma dúvida, uma coisa, a comunidade vai te ajudar a resolver aquele problema ou vai indicar material, e aí eu tenho certeza que vai ser maneiro para você. Falando especificamente dos meetups, a gente está com esse novo formato, então, como eu estava falando, essa é a quarta edição, onde a gente propõe um tema dentro do que a comunidade pediu ou levantou, e daí a gente abre um processo de call for papers, onde algumas pessoas submetem talks, e a comunidade vota naquelas que elas mais gostaram, mais precisam ouvir, e daí a gente entra em contato com as pessoas e faz o evento. Então hoje a gente está aqui com o Clécio Martinkowski, com o Felipe Costa, com a Jennifer Espinosa, desculpa Jennifer se eu falei errado, e com a Stephanie Suzert. Então, eles submeteram alguns temas e a gente vai conversar hoje. Como que vai funcionar o formato? Cada um vai ter aí em torno de 20, 25 minutos para fazer a apresentação, falar, a gente vai... se alguém tiver alguma dúvida aí muito relevante, muito pertinente, a gente libera alguns minutinhos para tirar algumas dúvidas. Aí lá no final do evento, depois das 3 talks, se você tiver mais dúvidas, quiser compartilhar, abrir sua câmera, enfim, você pode ficar à vontade. A ideia é que a gente interaja mesmo, que a gente converse bastante. Beleza? Bom, ninguém veio aqui ouvir o Luiz falar, vocês vieram com certeza ouvir falar sobre Kotlin, então eu já vou passar aí a bola para o Felipe, que vai estar falando hoje sobre reuso de código com Kotlin Multiplatform. É isso aí, Felipe. É isso aí. Bem, boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. E hoje eu vou começar a falar sobre Kotlin Multiplatform, que algumas pessoas que estavam aqui antes, a gente já estava conversando um pouco sobre isso. Eu vou dar share aqui. Conseguem ver? Beleza, tranquilo. Ótimo, tudo bem. Bem, em primeiro lugar, eu sou engenheiro de software na OLX, e eu já desenvolvo software já tem um tempo e eu ouvi falar de Kotlin a primeira vez em 2016 e desde lá eu comecei a fazer os meus principais tipos de trabalhos usando Kotlin, tanto com
projetos privados quanto em open source. E para quem quiser saber mais sobre a OLX, a gente é uma empresa de compra e venda e o nosso propósito é empoderar os brasileiros para realizar seus sonhos, reinventando o modelo de consumo. E nós temos escritórios no Rio e São Paulo. E um pouco sobre Kotlin dentro da empresa, a gente tem hoje diversas linguagens que são usadas aqui dentro, tá? Notoriamente Python, JavaScript e Java são as principais. A gente tem umas coisas em C, principalmente por um legado muito grande de coisas do passado. E Python, JavaScript, Java, C, PHP, Objective-C e Perl são linguagens bem mais antigas e Kotlin já se destaca ali como uma linguagem bem nova, mas que já figura no nosso top linguagens que nós utilizamos aqui. Para vocês terem uma ideia de onde a gente utiliza principalmente nosso aplicativo Android e em serviços de back-end, como autenticação, experimentação, inserção e um pouco de busca e recomendação. E aí vem a grande pergunta dessa minha apresentação, que é por que reutilizar código entre plataformas? Até porque acho que é uma pergunta que nos últimos, 5 anos é o que eu mais ouvi, como eu já trabalho com mobile desde 2011, é uma questão antiga, mas que nos últimos anos aí decolou como um foguete. E uma das respostas para isso é dry, para quem não conhece, é o don't repeat yourself, ou seja, você não ficar repetindo sempre a mesma coisa. Então você não precisa ficar repetindo o mesmo código que é para Android, o mesmo código que é para iOS, o mesmo código que é para web, o mesmo código que é para um microcontrolador, o mesmo código que você vai ter que compilar para várias plataformas ao mesmo tempo, e você não precisa ficar tendo que reescrever a mesma coisa sempre. Então aquela regra de negócio, por exemplo, você tem que ficar reescrevendo sempre para todo mundo. Esse é um exemplo. Outra questão do porquê utilizar é risco, porque muitas vezes você pensa se você vai escrever para alguma plataforma, poxa, qual é o risco que eu vou ter de escrever isso? Pô, vou ter que escrever de novo. Então, você vai ter que lidar com aqueles percalços que é escrever para aquela plataforma. E um terceiro ponto que as pessoas usam muito é a paridade de funcionalidades. Então, quando você está reutilizando código, você consegue, pelo menos na teoria, entregar para mais plataformas que você quer. Então, se você tem, por exemplo, uma versão web e uma versão app, Android, por exemplo, na teoria, você deveria ter poder entregar para mais de uma plataforma ao mesmo tempo. O que a gente costuma ver é sempre uma versão Android, uma versão iOS, web, tudo diferente entre elas, né? Então, às vezes tem funcionalidades em um que tem mais em uma plataforma, em outros não. Então, essas são uma das 3 perguntas, são 3 pontos, na verdade, que o pessoal levanta quando fala sobre o porquê reutilizar código. E, é claro, existem várias soluções. No caso aqui, eu vou apresentar algumas soluções voltadas para mobile, que é o meu contexto que eu mais trabalho, tá? Primeiro, qual é o fluxo de uma aplicação Android, fluxo de desenvolvimento nativo? Você vai ter linguagens que são Kotlin, Swift ou JavaScript. Você vai ter um processo de cross-compilação e a sua saída vai ser um código nativo ou uma linguagem nativa, que no caso é o próprio JavaScript. Então, o JavaScript tem o processo de transpilação, que vai gerar JavaScript no final, que vai ser utilizado na web. No caso do React Native, que é um outro exemplo de framework para reutilização de código, você tem uma outra linguagem terceira, que não tem a ver com uma linguagem nativa, que é JavaScript. Você vai ter o processo de runtime, onde você vai incluir algumas bibliotecas que o React Native vai precisar funcionar ali. No caso dele em específico, você tem o JavaScript Core, que no iOS isso já vem direto do sistema operacional, então tem algumas outras libs que eles incluem. No caso do próprio Android, fora as libs que ele já inclui, ainda tem o próprio JavaScript Core. Então você vai ter um overhead ali, e você vai ter a sua saída, um código nativo e um bundle JavaScript que ele vai ler em runtime, e você vai ter uma aplicação nativa como resultado final. E você tem o Flutter,
que é aí o que o pessoal mais tem falado nos últimos tempos, né? E aí, qual é a diferença dele comparado com o React Native para reuso de código? Primeiro, você tem uma outra linguagem, que é Dart, né? E você tem a inclusão de runtime, então você tem a inclusão das próprias bibliotecas do Flutter, e você tem um processo um pouco diferente, que é o processo de pós-compilação, ou seja, ele vai pegar aquela linguagem Dart e vai compilar ela para ser executada no Android e no iOS. Ele vai gerar bibliotecas estáticas que ele vai poder utilizar em runtime. E você vai ter na sua saída um código nativo e, por consequência, um app nativo. E aí entra a questão, o que o Kotlin multiplataforma tem de diferente dessas duas soluções que eu acabei de apresentar? Primeiro, tem uma linguagem nativa, que é o próprio Kotlin. Para Android, ele tem um processo de cross-compilação, que é o normal para qualquer aplicação Android, JVM, por exemplo. Você tem um código nativo e você tem um app nativo. No caso do iOS, ele tem inclusão de runtime. Na realidade, não é um runtime propriamente dito, ele não tem uma VM, como, por exemplo, o caso do JavaScript. O que ele tem são inclusões das bibliotecas do próprio Kotlin. Então, ele tem que incluir o Standard Library do Kotlin no seu processo de compilação. A gente vai ver mais ao longo na apresentação. E o processo, ele passa por um processo de cross-compilação, que vai para o código nativo e que gera um app nativo. No caso do JavaScript, ele vai gerar JavaScript, que vai gerar uma aplicação web. E chegamos à seguinte pergunta. Agora que a gente já viu mais diferença, por que do código multiplataforma? O que ele tem de tão diferente de todas as outras soluções para reuso de código dessas três principais? Existem outros tipos de reuso de código, mas como são vários, eu elenquei os dois ali mais conhecidos para mobile nos últimos anos. Primeiro, tem a questão do compartilhamento ser opcional. Você não precisa ter uma grande decisão para poder participar, para poder decidir escolher usar o tipo de framework ou não. É o caso muito grande quando as empresas anunciam, vamos utilizar React Native, vamos utilizar Flutter. As empresas elas têm que tomar uma grande decisão e incluir esse risco de, cara, se der errado, a gente vai ter que abandonar isso. Então, a gente tem alguns casos aí no que já aconteceu no passado, que foi o próprio Airbnb, que foi uma explosão quando aconteceu. Você tem, acho que o Dacity também, eles estavam utilizando React Native, eles abandonaram. Então, você tem sempre esse problema de ser uma grande decisão. Outro ponto legal também é 100% nativo, ou seja, eu não tenho nenhum overhead de uma camada acima, como é o caso do Flutter, ou do React Native, ou de outras soluções que acabam sempre tendendo a criar uma camada de abstração de um monte de coisa. Ele vai se interoperar. Como ele já se interopera com o Java, ele consegue se interoperar com o JavaScript, consegue se interoperar com o nativo, que a gente vai ver um pouco mais ao longo da apresentação. Compartilhamento de código não é cross-plataforma, né? Eu acho que quando as pessoas falam cross-plataforma, as pessoas acabam falando, porque Kotlin é cross-plataforma. Então, Kotlin não é cross-plataforma porque você tem, de fato, um compartilhamento de código de verdade. Você está, de fato, escrevendo um código que vai ser utilizado em todas as plataformas. Cara, tem uma comunidade ativa, então eu não tenho os números aqui para mostrar, mas nos últimos números que eu vi, o Kotlin, a comunidade cresceu muito, então cada vez mais tem repositórios, cada vez mais tem pessoas contribuindo, cada vez mais repositórios do GitHub surgem, que é uma métrica bem interessante. Tem boas ferramentas, né? A JetBrains, que foi a criadora, né, por assim dizer, do Kotlin, ela é uma empresa que é conhecida por ter boas ferramentas, então esse é um background bem interessante. Então, acaba que essa parte de ferramental ele vai ter um cuidado maior. Cara, Kotlin é uma linguagem moderna, então a gente está falando de uma linguagem de alto nível que começou a ser desenvolvida em 2011 e de lá para cá ela vem ganhando evoluções e cada vez mais ela está evoluindo, e o que é muito bom para ser o tipo de linguagem utilizado para compartilhar código. E um ponto que aí acho que o pessoal diverge muito, que é a questão de UI.
você não precisa utilizar o Kotlin multiplataforma para fazer a UI. Na verdade, você não precisa. Idealmente, o Kotlin multiplataforma ele foi desenhado, ele foi criado para reutilização de código que não seja UI, que seja business rules, que é o mais importante para a nossa aplicação. A UI ela pode ser escrita na linguagem daquela plataforma. Então, se a web lida de UI de um jeito, vai continuar lidando de UI de um jeito. Mas a regra de negócio, que é o mais importante, ela pode ser, sim, reutilizada. Da mesma maneira como Android, com iOS ou com qualquer outro tipo de plataforma, por assim dizer. E aí, a gente chega ao ponto de que o Kotlin realmente ele suporta muitas plataformas. E aí a questão é como é que ele suporta muitas plataformas, já que a gente está falando dele. Primeiro, que tudo que é o Kotlin, ele vai ter o que a gente chama de common. Tá? Então, o Kotlin que vai ser reutilizado para várias plataformas, ele vai ser chamado de common. E esse common, o que ele vai gerar? Ele vai ser utilizado como input para gerar arquivos que vão ser o class, o jar ou o próprio APK. Na verdade, não é o próprio APK propriamente dito, mas é aqui na representação de que pode ser utilizado em aplicações Android. Tá? No caso do JavaScript, esse common vai gerar JS, e no caso do Native, a gente tem um binário nativo, que pode ser iOS, pode ser Mac, pode ser Linux, Windows, WebAssembly, pode ser Android que tenha comunicação com C ou qualquer outro dispositivo que entenda C. Tá? E aí vamos para um simples exemplo. A gente tem uma função chamada hello, que retorna string, então hello from Kotlin multiplataforma. O que é essa função no common? Ela vai ser gerada para o JavaScript, para JVM, desculpa. Ela vai ser gerada como um bytecode. E aí, se eu decompilar esse bytecode, eu vou ter ali a representação do que seria isso dentro do contexto da JVM, que no caso é uma classe com o método hello. No caso do JavaScript, ele vai gerar JavaScript, ou seja, aquela função que a gente viu ali, ele está gerando JavaScript no final das contas. Tá? No caso do Native, a gente tem algumas opções. A primeira delas é um binário, então eu posso gerar um executável a partir de uma aplicação com Kotlin. Tá? Eu posso gerar uma biblioteca dinâmica, então aqui eu estou dando um exemplo daquela mesma função, só que eu estou gerando, esse aqui é o ponto H da minha biblioteca dinâmica e vai ter a biblioteca dinâmica lá também no resultado final. E se eu quiser compartilhar isso com o iOS, a Apple tem um esquema de framework, tá, que é muito parecido com a biblioteca dinâmica, onde eu vou exportar na realidade um header em Objective-C. Então você vai ver que tem a mesma coisa. Tem ali uma classe que ele gerou, tem uma interface, tem um método chamado hello ali. E aí, então, a gente tem essa função que a gente já viu, certo? Então, a gente já viu que ele consegue gerar para JavaScript, para JVM e para, desculpa, JVM, JavaScript e Kotlin Native. Aí, tem uma outra, um outro exemplo que eu queria mostrar para vocês, que era, cara, a partir do momento que eu já sei que eu posso gerar essa mesma função para diferentes plataformas, como que eu consigo definir atributos ou funções ou interclasses que podem ter definições diferentes, ter implementações diferentes em cada plataforma. Se eu quiser, por exemplo, ter um Object Platform com uma propriedade chamada name e eu quero utilizar esse meu platform.name dentro da minha função hello from, e eu quero dizer que na JVM eu quero que essa string tenha o valor de JVM, eu quero que essa string tenha o valor de JS por causa do JavaScript, e por caso de Native, eu quero que ele tenha a string de Native. Bem, voltando um pouco naquele nosso gráfico que tinha visto, o common gera para cada plataforma. Eu também tenho a questão do Kotlin JVM, que é o Kotlin JS e o Kotlin Native. Ou seja, eu tenho o Kotlin ou Java ali, que ele vai ser compilado para junto o resultado final,
tá? Que é o .class, ou o .jar, ou o .apk no caso do próprio Android ali, que tá, o código fica dentro do .apk. O JS eu posso misturar código Kotlin e código JavaScript e no final ele vai conseguir utilizar os dois. E o Kotlin Native, no caso aqui é só .kt, tá? Mas, como eu digo aqui só .kt é porque ele faz os binds das bibliotecas em C, das bibliotecas de cada plataforma. Então, dando um exemplo, se eu estou fazendo uma aplicação para o macOS, se eu quiser utilizar bibliotecas do C, o POSIX, por exemplo, eu tenho que fazer binding dessas bibliotecas. Algumas delas já estão feitas, tá? Então, no caso das bibliotecas Standard Library, isso já ocorre hoje, não precisa fazer binding de nada, mas vamos supor que eu quero utilizar alguma biblioteca de gráfica, por exemplo. Eu vou lá e faço o bind. Então, ele vai pegar a biblioteca, que é em C, tá? Vai juntamente com o arquivo .kt seu e vai gerar o resultado final, que aí pode ser o que a gente configurar no Gradle. E aí, como é que isso aqui fica dentro de cada plataforma? Ou seja, como é que eu vou encaixar o meu código dentro aqui, se eu tenho no meu Common, o meu Object Platform, que eu quero que ele tenha valores diferentes dentro do Kotlin JVM, do Kotlin JS e do Kotlin Native. Eu vou utilizar um atributo chamado expect. E aí, esse atributo é que vai... Esse modificador, ele vai dizer, eu espero que tenha uma definição de que você está me dizendo no Common em alguma plataforma. Então, se eu digo que eu quero compilar para JVM ou para Android, ele espera que vai ter alguma definição do lado daqui, tá? Do lado do Kotlin JVM. No meu caso, como eu estou utilizando o Kotlin JVM, o Kotlin JS e o Kotlin Native, ele espera que eu vá ter as definições, as implementações no Kotlin JVM, no Kotlin JS e no Kotlin Native. E como que ele faz isso se eu tenho o expect? Simples, eu vou definir um actual. E aí esse actual, o que ele faz? Ele vai saber combinar os dois e vai dizer que, olha, no caso da JVM, o atributo dessa minha propriedade vai ter o valor de JVM. No caso do JS, eu vou ter o meu valor de JS. E no caso de Native, eu vou ter o valor de Native. Lembrando que para todo expect que eu for utilizar, eu vou ter que sempre declarar um actual, tá? Tanto para classe, quanto para object, quanto para property, quanto para function. E Native, tá. E aí, se eu quiser testar isso, essa parte que é bem legal também. Se eu quiser escrever teste, sim, Kotlin multiplataforma tem suporte a teste, e eu posso escrever teste unitário, tá? Eu posso escrever teste que ele vai rodar na JVM, vai rodar no ambiente do JavaScript, que vai rodar no ambiente do Kotlin Native. E aí, se eu quiser escrever um teste, por exemplo, que rode no ambiente da JVM, eu posso escrever um teste que vai dizer JVM em hello, ou seja, a JVM tem que estar presente na string hello. E eu posso escrever um outro teste, no caso de JS, que vai garantir que o JS está presente na string que retorna de hello, e no native é a mesma coisa, tem que estar a string ali presente no resultado da função hello. E se eu quiser agora, por exemplo, ter, esse aqui é o caso de uma classe, tá? Então eu tenho um expect class sample int ali, com uma função. E eu quiser escrever um teste para um common, eu posso. Então eu posso ter tanto teste para o Kotlin JVM, para o Kotlin JS e para o Kotlin Native e para o Kotlin Common, que é o que ele vai compilar e vai gerar para todas as plataformas, tá? E como é que fica a questão de bibliotecas? Bibliotecas é um assunto um pouco extenso e um pouco tem uma certa dificuldade também, porque por fato de Kotlin no plataforma ser novo, ou seja, tem uns 2 anos, se não me engano, quando eles apresentaram a primeira versão disso foi na Kotlin Conf em 2017, se não me engano. Então, de lá para cá, algumas bibliotecas já surgiram para ajudar. Algumas delas bancadas, desenvolvidas pela própria JetBrains, como o Ktor, o Kotlin Serialization, o Kotlin Mix.io e o Kotlin Mix Core Routines. Várias outras foram feitas pela comunidade
como o SQLite, o MP-Settings, o Core Libs, o Stately, porém, algumas delas ainda assim a gente precisa de ter elas, só que elas não existem, as pessoas precisam desenvolver. Então, por exemplo, acesso ao arquivo, melhor suporte a teste, data também é uma questão que se você faz parte do Kotlin Slack global, o pessoal geralmente pergunta muito sobre data e estado de UI para você lidar com o estado da própria UI ali. E aí, a gente finalmente chega no nosso MVP de um chat multiplataforma, que era como utilizar o Kotlin multiplataforma no nosso chat. Bem, qual foi a arquitetura desse chat simples que a gente tem? A gente tem Common e Client, tá? São Kotlin multiplataforma. A gente tem o Server, que é em JVM. A gente tem a Web, a gente tem o iOS, a gente tem o Android. Então, tudo que é lógica de negócio de cliente está dentro desse módulo chamado Client, que é reaproveitável na Web, na iOS e no Android. No Common tem apenas uma classe, mas qual era a ideia aqui que eu estava tendo? A ideia era que eu pudesse reaproveitar mais código entre client e back o máximo possível. Então aqui já é meio que um caminho em que eu posso reaproveitar, por exemplo, o meu modelo de transferência de dados. Eu não preciso ficar fazendo, claro que eu não preciso ter algum meio de comunicação, como HTTP, através de serialização e deserialização de dados, seja ele JSON, seja ele qualquer outro protocolo que você vai utilizar ali, qualquer outro meio. Mas o meu objeto vai ser único. Então, eu vou ter o mesmo objeto que eu estou utilizando no server, é o mesmo objeto que eu estou utilizando no client. E qual é esse meu objeto? Chamado message. Tem uma definição de uma classe chamada message do common, que é utilizado pelo client e utilizado no server. No client, eu tenho o chat view model, que é responsável pela apresentação, e eu tenho o chat client, que tem a lógica de comunicação de um chat, tá? Que é utilizado no iOS, no Android e na web. E como é que isso fica naquele nosso gráficozinho? O chat client, ele foi o único que não é todo common, tá? Então, eu tenho o expect dele no meu chat client aqui, eu tenho o meu action no chat client da JVM, eu tenho o meu action no Kotlin JS e eu tenho o meu action no Kotlin Native, que é o chat client KT. E cada um deles utiliza incrivelmente implementações diferentes de chat. Então, no caso do Kotlin JVM, no action do client, do chat client, eu utilizo uma biblioteca específica para JVM ou Android. No caso do Kotlin JS, eu vou utilizar a própria biblioteca padrão do JavaScript, e no caso do Kotlin Native tem uma outra biblioteca, que no caso do iOS foi uma biblioteca de WebSocket. E aí, acho que o nosso tempo está quase indo embora, eu vou mostrar um pequeno demozinho para vocês, deixa eu ver se eu consigo tocar aqui. Aí eu tenho o back-end que está rodando ali embaixo, tem o web no lado esquerdo, o iOS no meio e o Android no lado direito. Você vai ver que tem uma comunicação de WebSocket acontecendo com os três simultaneamente. Acabou. Bem, Kotlin multiplataforma, claro, tem seus próprios desafios, e o primeiro deles é que é experimental. Kotlin multiplataforma tem uns dois anos aí, se eu me recordo, minha memória está correta. Ele está em pleno desenvolvimento. A parte do Kotlin que é para JVM, ela é mais estável porque foi, inclusive, um dos grandes markets do Kotlin era justamente você ter uma interoperabilidade com a JVM, interoperabilidade com, no caso do próprio Android, com o Java, e o JS já tem um pouco mais de tempo sendo desenvolvido, comparado com o Native, tá? Então, você tem ali o pessoal tem trabalhado muito, principalmente agora esse ano, o pessoal tem investido muito em tooling para JavaScript, porque eu não sei se alguém já desenvolveu, mas se você desenvolver, você vai perceber que o tooling esse ano melhorou absurdamente para JavaScript. No caso de Kotlin Native, eles estão ainda melhorando a questão do tooling, questão de compilação, questão de multithread, que inclusive é o próximo tópico, a questão de threads.
principalmente porque o modelo de threads que eles estão utilizando por causa do Kotlin Native é um pouco diferente do que as pessoas estão acostumadas a utilizar, principalmente aplicações iOS, né? Então, isso é uma coisa que ainda está em desenvolvimento, então é esperado que eles consigam melhorar isso e consigam tornar mais fácil essa questão. No caso do Kotlin Native, que acho que se fosse precisar de uma apresentação, tem muito material sobre Kotlin Native para ser falado que não cabe em uma apresentação sobre Kotlin de plataforma. Debug também é um outro ponto que é bastante debatido na comunidade. Existem algumas contribuições de outras pessoas que não são da JetBrains para melhorar o debug. Debug para JVM e Android funciona, já é o esperado. Para JavaScript funciona relativamente bem. No caso de Native, agora tem uns meses, uns 2, 3 meses, que eles lançaram um plugin que finalmente consigo ter um debug na própria IDE para Kotlin Native. Então, esse é uma versão inicial, então eles estão trabalhando nisso ainda. Tá? E, claro, o tempo de compilação. O tempo de compilação, se você for fazer para várias plataformas, é alto. Né? Isso daí é o ponto principal, porque eu estou falando aqui de 3, então Android, iOS e Web. Se eu tiver uma só, dependendo do qual for, vai ser rápido. No caso do Native, de fato, ela vai levar um pouco mais de tempo. E essa é uma coisa que eles estão trabalhando muito ainda, que é melhorar o tempo de compilação. E bem, eu espero que vocês possam ter aproveitado essa palestra. Ela é uma versão pequena, é uma versão um pouco enxuta da palestra que eu tive a oportunidade de dar na TDC São Paulo, onde tem um pouco mais de slides, tá? Principalmente a questão de configuração de build Gradle, que eu tirei dos slides para poder caber no tempo. E é isso aí. Obrigado. Tem Pô, show espaço de para bola. perguntas? Show de bola. Mandaram para mim pergunta por DM, na verdade, 2 perguntas. Primeiro, Tá. questão de performance. Como que você tem controle sobre a performance do código que é gerado? Até acho que eu puxo um pouquinho da segunda pergunta, se você consegue controlar a qualidade do código que é gerado. Então, imagino que a pergunta seja, né, quando você converteu para JavaScript, se você consegue controlar mais ou menos como vai gerar e como que isso é performático ou não. Tá. No caso do Kotlin.js específico, existem 3 formas que ele gera, tá? Que é o UMD, AMD e o CommonJS. Os 3 têm lugares onde você pode usar o CommonJS que você usa em todos, você pode usar tanto no back quanto no client. Um é mais utilizado para o client, outro é mais utilizado para o back. Eu consigo sim ter o controle disso. Agora, do código que vai ser utilizado final, eu acho que essa é uma questão que o pessoal precisa trabalhar um pouquinho ainda, tá? Mas assim, todas as vezes que eu já utilizei, que eu vejo outras pessoas na comunidade utilizando, as pessoas não costumam reclamar não. Até porque, vamos lá, né? O JavaScript é uma linguagem que, bem ou mal, você incluindo ela e você fazendo a chamada e importando, ele vai continuar funcionando, ele vai conseguir se virar de qualquer jeito. Agora, a questão da performance, bem, teve algumas pessoas que já questionaram um pouco a performance do Kotlin, não da JVM, porque o JVM acho que não tem muita questão de performance. Do JavaScript, sim, algumas pessoas já questionaram um pouco a performance do Kotlin JavaScript e do Kotlin Native. E isso é uma questão que a resposta que as pessoas sempre dão na comunidade lá, principalmente o pessoal que trabalha na JetBrains, ainda é experimental. Então, eles ainda vão trabalhar em performance de uma maneira mais profunda. Por enquanto, eles estão focados em estabilizar todo o conceito, né? Estabilizar o tooling todo, para então depois a gente olhar e falar, cara, tudo bem, a gente já tem um tooling estável, a gente já tem as features que a gente queria funcionando, agora, cara, como que a gente vai melhorar a performance disso daqui. E aí, aos poucos, eles têm melhorado algumas performances, né? Quando eu digo performances, o Kotlin Native, acho que na versão mais atual, na versão passada, ou a que está para vir agora, eles têm uma melhora em compilação. Então,
o pessoal ainda tem trabalhado para melhorar e, claro, por ser experimental, não. Eu acho que aos poucos eles vão melhorando isso. Eu acho que alguém fez uma pergunta aqui também. Cheguei um pouco atrasado. Foi comentado sobre o Kotlin e React Native. Sim, foi comentado. Lá no começo do slide, eu acho que esse slide vai ser compartilhado também, né? Sim, tanto o slide quanto o vídeo depois, né? O slide a gente já manda Ah, amanhã, tá, ótimo. mas o, Tá o ótimo. vídeo daqui a alguns dias. Tá bom. Na parte de soluções aqui, tem um pequeno comparativo que eu fiz de React Native e Kotlin multiplataforma, onde eu comparo um pouco o modelo de tooling de compilação dos dois, na verdade. Tá. E mais alguém tem alguma pergunta? Acho que, acho que não. Acho que no momento não tem mais perguntas. Pode ser que surja depois do evento, né? Como eu tinha comentado aqui. Depois da última talk. Acho que o Sim. pessoal vai querer voltar no lance de React Native, né? Provavelmente, né? Sim, provavelmente. É, Beleza. Não, tranquilo então. Então agora a gente vai para a próxima, tá bom. com a Stephanie e com a Jennifer, que vão falar um pouquinho para a gente sobre Scope Functions. Ó, tô treinando meu inglês. Um dia vai ficar bonito, pessoal. Vocês estão nos ouvindo? Sim, vocês estão ouvindo a gente? Estamos ouvindo. Ouvindo e vendo. Ah, então tá. Que a gente só vai apresentar a câmera pra gente se apresentar, depois a gente vai tirar. Tá bom, tranquilo. Bom, deixa eu abrir aqui o slide. Bom, hoje a gente vai falar sobre Scope Functions. Acho que primeiro a gente vai se apresentar. Eu me chamo Stephanie, eu sou formada em Engenharia da Computação. Eu trabalho aqui no C6 como Dev Backend. Eu vim de Java e recentemente eu conheci o Kotlin e, sinceramente, estou me apaixonando. E uma curiosidade sobre mim, eu adoro comer. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Jennifer, eu sou formada em comércio exterior e eu decidi mudar de área. Eu achava muito processual, queria algo um pouco mais complexo. E então, em 2016, eu mudei de área, eu vim para desenvolvimento. E eu trabalhei com back-end por 2, 3 anos e agora eu sou desenvolvedora Android aqui no C6 Bank. Então, eu trabalhava com Java, agora eu estou trabalhando com Kotlin e eu amo cantar, como uma curiosidade minha. Bom, o que são os Scope Functions? As Scope Functions são funções padrões da biblioteca do Kotlin. Aqui a gente fez uma brincadeirinha, que é pegando as iniciais, para lembrar um pouquinho sobre Laura. Mas que seria basicamente as Scope Functions, os nomes delas. A gente teria o let, o also, o if, o run e o apply. E o intuito dessa palestrinha que a gente vai dar é mostrar como que a gente vai usar cada um. Não existe uma maneira certa, mas a gente tem as melhores práticas que a comunidade adota. A vantagem de usar o Scope Function é deixar o código, bom, na verdade é começar a escrever no menos, deixar o código mais legível. E também, em certos momentos, a gente não precisa parar, pensar o nome daquela variável que a gente só vai usar para aquele momento. Então, a gente pode usar um Scope Function para criar um escopo, se ao menos a gente se preocupar em criar uma variável, tipo número 1, número 2, número 3, enfim, deixar o código sujo. Então, a gente vai começar falando um pouco do let. Aqui em cima, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, alguém podia confirmar para mim? Sim, dá para ver. Tá. Então, aqui em cima a gente tem as características da Scope Function. Então, essa Scope Function, ela é uma Extension Function. Para quem não conhece o que é Extension Function, é uma função que você consegue criar para qualquer classe do Kotlin, sem que seja dentro da classe. Então, vamos supor que seja uma classe do int, que você não consegue ter acesso a ela, você pode criar uma classe X, pode colocar int extensions, por exemplo. E aí você consegue criar uma função para a classe int fora dela e depois você consegue utilizar essa função normalmente. Toda vez que você tiver um número 4, por exemplo, você coloca 4 ponto, o nome dessa função, aí você vai conseguir utilizar ela. Então, o let ele é uma extension function.
ele utiliza o contexto de referência como it e ele retorna o resultado do bloco. Eu vou explicar o que significa esses dois últimos aqui agora. Nesse primeiro quadrante, a gente consegue ver uma função sem utilizar o let. Então, aqui a gente tem o val numbers com mutable list of, que ele é nativo do Kotlin, esse mutable list of. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 in string. Nessa segunda linha, eu crio uma variável filtered list. E o que eu vou receber nela? Eu pego a lista que eu utilizei aqui em cima. Então, eu pego numbers.map. O map também é nativo do Kotlin. Ele faz uma transformação na lista. O que eu vou transformar aqui? Eu vou me referenciar como it a cada objeto dessa lista. Então, cada objeto desse daqui é o it. E eu vou pegar o it.length. Então, eu estou pegando o tamanho dessa string aqui. Então, eu estou falando que agora eu vou ter uma lista de tamanhos dessas strings. Então, eu vou ter 3, 3, aqui 5, 4 e 4. Essa é a minha lista com o map. Só que eu estou fazendo um filtro também com o resultado que eu acabei de gerar aqui. Então, eu peguei essa lista numérica agora. Eu estou fazendo um filtro dela e falando que eu só quero, nesse filtro, uma lista com o qual o item ele é maior do que 3. Então, no caso, eu vou ter esses 3 últimos números aqui. Esse daqui eu só tenho 3, 3, aqui eu tenho 5, 4 e 4, que são maiores que 3. Nessa outra variável, eu tenho asReversedList, que eu pego meu filtered list, que já seria com esses 3 últimos números que eu filtrei, e faço uma reversão. Então, eu só vou imprimir, vou pegar ele ao contrário, que seria 4, 4 e 5. E nesse último, eu pego os números que não são repetidos, então eu pego o filtered list aqui e ponho um distinct. E eu estou printando eles, o filtered list, o reversed list e o unique. E os resultados estão aqui embaixo, que é 5, 4 e 4, o 4, 4 e o 5 as reversed, e o 5 e o 4 com distinct. Nesse outro quadrante, eu estou usando o let para fazer a mesma coisa, só que nem a Stephanie mencionou, a gente não precisa criar todas essas variáveis que a gente criou nesse primeiro quadrante. Então, eu tenho a minha lista, eu pego esse numbers.map, eu faço o filtro e ponho um ponto let. Então, o que eu quero dizer aqui? Com todo aquele filtro, com toda a transformação que eu fiz, com o resultado desse bloco, eu vou colocar um ponto let e vou falar, executa para mim. Faz um print ln do it. O que é o it? Se vocês notarem, aqui eu simulei como aparece lá na IDE. A IDE no IntelliJ ou no Android Studio, ele já coloca aqui para você qual que é o contexto de referência. Lembra que aqui em cima eu falei que ele usa o contexto de referência como it? Então, aqui, o it, nesse caso, é o list de int, de números inteiros que a gente acabou de criar. Então, você vai pegar o println e vai imprimir o it, imprimiu a lista. Aí ele pega o it as reversed, imprimiu a lista invertida. E o it distinct, ele vai pegar só os números não repetidos. Essa última linha, eu coloquei só para vocês entenderem o que acontece no let, que é retornar o resultado do bloco. Eu não precisaria ter colocado ele, mas eu coloquei aqui o número 1 para vocês entenderem que essa variável letResult vai receber esse 1 automaticamente sem eu colocar o return aqui. Aqui a ideia também coloca esse chapéuzinho let, está dizendo que está retornando essa última linha. Então, o valor da minha variável letResult, que eu imprimi aqui embaixo, saiu no resultado como 1. Agora, falando do let com o nullSafety. O nullSafety também, para quem não conhece, ele é uma forma que o Kotlin tem de evitar null pointer exception. Então, ele, no Java, para quem já conhece, a gente consegue receber uma variável, por exemplo, do tipo int, a gente consegue receber um valor nulo, mas se a gente vai usar essa variável, dá um null pointer exception. Então, no Kotlin, o que a gente faz? A gente consegue criar uma variável dizendo, ela pode ser nula. E aí, ela pode receber um valor nulo, só que quando você for usar, ele só deixa você usar se não for nulo. Eu vou explicar melhor aqui agora. Então, você tem aqui dentro, nesse primeiro quadrante,
o val hotel, que ele recebe uma string nula, que pode estar dizendo eu posso receber um valor nulo nessa variável hotel. Porém, aqui eu coloquei o valor como holiday in, eu já setei o valor para ela, então ela não é nula. Quando eu vou usar o let, então eu atribuí o let também dentro de uma variável, let length, e eu coloquei aqui, estou usando o hotel, e perguntando, esse ponto de interrogação, ele é como se ele fosse um if. Aqui em cima, quando eu estou declarando a variável, ele está dizendo, posso receber um valor nulo. E aqui embaixo, ele está fazendo um if. Então, toda vez que ele vai pegar uma variável que pode receber um valor nulo, obrigatoriamente você tem que colocar esse ponto de interrogação. E aí você vai perguntar, é um valor nulo? Se não for, legal, então ele vai executar o let. De novo, o it aqui mencionando a string que ele recebeu, que seria esse holiday in. Então, o que eu vou fazer? Dar um print na minha string, aqui eu uso interpolação. No Kotlin a gente consegue usar a interpolação de string também. Então, here is a hotel for you. O it eu coloco o holiday in. E aqui eu também estou colocando it.length, só para vocês verem que ele vai retornar o valor também do let length aqui em cima. Nesse if, o que eu estou fazendo é só verificar o valor do length. Então, estou vendo se ele é igual a nulo. Se for, ele vai imprimir val hotel is null. No caso, ele imprime here's a hotel for you holiday in, porque a variável não está nula que eu setei lá em cima. E o mesmo caso aqui no segundo quadrante, só que comigo colocando nulo. Então, ele aceita esse valor nulo, só que aí na hora de ele fazer essa verificação com o ponto de interrogação aqui do null safety, se é nulo ou não, ele vai falar, não, a variável é nula, então ele não vai executar nada do que está dentro desse let, e ele vai vir direto para o if. Como o let não foi executado, nenhum valor vai ser retornado para esse let length, então ele vai ser nulo. Aqui ele faz a verificação também de novo, aí ele linka como nulo e vai imprimir esse val hotel is null, e aqui está a saída. Falando um pouco do run, o run também é uma extension function nesse caso. Ele usa o contexto de referência como diz e também retorna o resultado do bloco. Aqui a gente tem aquela mesma lista que a gente trabalhou anteriormente. E eu estou pegando aqui o primeiro e último caractere em first and last aqui nessa variável. E estou pegando o first, fazendo a interpolação de string, o first e o last também são nativos do Kotlin. E estou imprimindo aqui first and last. O resultado é first element 1 e last element 5. Eu vou voltar só um pouquinho aqui no let, só para eu esclarecer uma coisinha que eu não falei. Quando a gente tem o valor de it, aqui referenciando o contexto, estava até aqui embaixo, eu acabei esquecendo de falar. Você pode renomear o valor da sua variável, caso você não queira chamar de it. Pode ser que em algum momento fique mais legível você falar list do que it, sabe? Então, você pode colocar list, tracinho, setinha, e aí você vai considerar, por exemplo, aqui onde eu tinha colocado print it, eu posso colocar print list, certo? Era só para mencionar isso que eu tinha esquecido de falar. E aqui no diz, retornando, né, como eu tinha falado, estou pegando o primeiro número e o último número aqui no run. Eu vou utilizar o run agora, nesse segundo quadrante. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de eu pegar a variável aqui direto, tudo bem que esse é um exemplo bem simples, mas só para vocês entenderem a funcionalidade do run. Então, eu posso pegar a lista numbers.run e eu quero que... O que eu quero fazer com essa lista? Então, eu vou pegar a lista agora com run, ela é referenciada como diz, e quando eu tenho o diz, diferente do it, eu não posso renomear. Então, eu vou usar ele como diz mesmo. Só que eu tenho duas formas de utilizar ele. Eu posso esquecer que ele existe e só colocar o first, eu não preciso mencionar ele. Ou então eu posso colocar o diz.last. Eu posso usar das duas formas que vai funcionar do mesmo jeito. E vocês podem reparar que ele imprime da mesma forma, first element 1 e last element 5. Ele vai pegar o primeiro e o último elemento da lista. São só formas diferentes de fazer.
E dependendo se você tem um código um pouco mais complexo, você pode utilizar o run, ou let, enfim, que for mais apropriado para o momento. Tem uma outra forma de utilizar o run também, que é ele não sendo uma extension function. Até tirei aqui, deixei taxado, né? Coloquei uma linha em cima. E ele também não usa contexto de referência quando ele não é usado como uma extension function. Ele é só usado como um bloco mesmo, de execução. Então, aqui no primeiro quadrante, eu tenho uma função que compõe um regex. E imprime aqui o resultado do regex. Nessa segunda função, no quadrante, eu já estou usando o run. Então, tudo bem, eu tenho várias variáveis aqui da mesma forma e tal. Qual que é a vantagem de eu usar o run nesse caso, então? A vantagem é justamente fazer com que essas variáveis ela permaneça dentro de um escopo. Porque tem vezes que você não precisa utilizar isso no seu código globalmente. Então, essas variáveis não fazem sentido estarem soltas. Você pode colocá-la dentro desse bloco da scope function run e utilizar somente naquele pedacinho. Então, só esse escopo vai conhecer essas variáveis e o resultado também, que é o regex aqui, como última linha, ele vai retornar para essa variável xNumberRegex. E aqui no final, eu estou usando um for each aqui, né, com o xNumberRegex, e estou imprimindo o match value, que é exatamente a mesma coisa que eu fiz no quadrante anterior. É só mesmo para isolar as variáveis. Então vamos falar um pouco do with. O with não é uma extension function também. Ele trabalha com contexto de referência diz e ele retorna o resultado do bloco também. Então o let, run e o with, eles retornam o resultado do bloco. Aqui estamos trabalhando com um objeto chamado hotel. Estou recebendo esse objeto já com o construtor preenchido dentro de uma variável hotel. Eu pego o hotel mencionando só que esse endereço e o nome eles são var, eles não são vol. Para quem não sabe também, o var é mutável e o vol não é mutável. Então, o vol é o 4, por isso que eu nem mexi nele, porque ele não pode ser mutável. Então, aqui eu peguei o hotel.endereço e eu estou setando um novo valor para esse endereço, Avenida 9 de Julho, quando era Avenida Brasil. E agora eu estou colocando também hotel.nome, ele é igual a goin. Estou dando um print ali no hotel e ele vai imprimir para mim. O goin, endereço Avenida 9 de Julho e estrelas 4. Eu posso fazer isso com o with. Então, eu só peguei o with, coloquei aqui. Com o hotel, o que eu vou fazer com ele? Eu quero que o endereço seja 9 de julho e eu quero que o dis.nome seja goin. Aqui também, você pode omitir ou não o dis. E como eu fiz nos outros também, eu só coloquei esse true para vocês entenderem que ele vai retornar a última linha do bloco. E aqui o return with, eu estou imprimindo aqui embaixo, junto com o hotel, e está imprimindo o true. Só para vocês entenderem que ele vai pegar a última linha do bloco. Bom, a gente também tem o apply. O apply ele é uma extension function. A referência do contexto é como diz e ele retorna o próprio contexto. Bom, o principal objetivo do apply é deixar o código que precisa inicializar uma instância mais legível. Aqui, como por exemplo, aqui a gente não está utilizando o apply, estamos inicializando uma variável. Aqui coloquei como cat, colocando o nome mestre Karim, color, branco e age como tem. Aqui sem o apply também, né? A gente tem que ficar repetindo o nome da variável. Já aqui, para ficar de uma forma mais legível, a gente está usando o apply, onde a gente não precisa ficar referenciando o nome da variável, que deixa já omitido que seria o contexto, e a gente consegue inicializar. O apply, pelo que a gente encontrou na comunidade, ele tem a função de ser como um builder. Então, ele serve basicamente para isso, como também a gente pode usar de outras formas, mas as principais práticas falam que a gente pode utilizar assim. A gente também tem o also, ele é uma extension function, e a referência do contexto dele é pelo it. O it a gente pode alterar o nome da variável dentro do bloco.
E o return é o próprio contexto. Seria o próprio contexto, seria o objeto que a gente está alterando. Aqui eu fiz uma funçãozinha de registrar de um livro, aqui utilizando sem um also. E aqui a gente está buscando um livro através do ID. E também a gente, quando o retorno do livro que a gente encontrou, a gente também adiciona no sebo list. A gente vai colocar no sebo, colocando o book title e o book ID, registrando e retornando o livro. Já que com also, fica bem mais legível, a gente consegue fazer tudo em uma linha só, onde, através que a gente fez a primeira função pegando o getBook, also, que é bem intuitivo, fala, também faça adicionar no sebo list, que a gente também não precisa referenciar chamando de novo o nome da variável, a gente pode colocar como it, como também a gente falou anteriormente, a Jenny falou, a gente pode colocar aqui, alterar o nome, colocando como book, o livro, enfim, a gente pode alterar. O legal desses dois é que a gente faz alteração direto num contexto, a gente não faz alteração no bloco. O que a gente alterar daquela objeto, vamos dizer assim, vai retornar as alterações daquele objeto. Aqui a gente fez uma tabelinha, eu sei que é bem confuso quando usar o it, o this, o que é uma extension function, o que não é. A gente não vai entrar em detalhe, porque acredito que seja bem maçante, mas depois a gente vai disponibilizar o slide. Essa tabela também, como está aqui embaixo, tá do Kotlin Lang mesmo. Então a gente fez uma brincadeirinha para saber quando usar o this ou o it, que foi let it go and also do it. Eu acho que fica bem intuitivo para lembrar. Lembrando que as scope function, elas nasceram para facilitar a legibilidade do código. E aqui tem uns links. O primeiro aqui são exercícios para vocês praticarem, para saber quando usar apply, let, enfim, todas as scope functions. Aqui também tem um projetinho que uma colega nossa fez, que tem um código puro, sujo, e depois tem um outra branch mostrando um código limpo, como ficaria visualmente melhor para se ler, vamos dizer assim. Gostaria também de alertar vocês, né? Porque a Scope Function ela é bem legal, dá para fazer bastante coisa com ela, dá para otimizar bastante o código, inclusive encadear uma na outra. Porém, é necessário usar com parcimônia, porque se a gente usar muito uma encadeada na outra, isso pode dificultar a legibilidade. Então, ao invés de ajudar, pode atrapalhar. Então, usem, mas usem com cuidado. Assim. Acho que é isso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho quando usar um, quando usar outro. Eu sei que é bem confuso, mas, como eu disse, não existe uma regra. A gente pode usar do jeito que a gente quiser, mas vamos usar com parcimônia. E é isso, galera. Obrigada. Alguma pergunta? Opa! Tô com eco aí. Opa, peraí. Pronto. Então, me tira uma dúvida. É Jennifer e qual é o nome da outra? Porque eu só estou vendo o nome de Jennifer. Stephanie. Ou Jennifer Stephanie. Me tira uma dúvida, por favor. O it dentro do let, ele afeta fora do escopo? Tipo, se você consegue, dentro do let, mudar algo na sua variável como se fosse um for? Alô? Eu só não entendi a última parte. Se a gente consegue mudar. Se você consegue mudar dentro do let algo na sua variável. Tá, deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Eu vou voltar lá no slide do let. Aqui, por exemplo. O que você quer fazer uma pergunta específica do código aqui para ver se eu consigo te explicar? Sim. Olha. Qual é? O it dentro do let. Deixa eu só tentar localizá-lo aqui. O it, aí dentro, se você faz alguma mudança,
ele também afeta algo fora do escopo? Tá, agora entendi. Não, ele só vai afetar o que tiver aqui dentro. Por exemplo, ó, eu estou pegando numbers.map, fiz um filtro lá falando que eu quero que o it agora ele pegue o tamanho. Depois eu fiz um filtro. Com o valor desse resultado, ele só vai pegar o valor dessa lista aqui já feito o map para número. Depois ele vai fazer o filtro. Aí, com a lista já filtrada, ele vai mexer nela. Então, o it, ele mexe na lista filtrada. O Fábio me avisou que está respondendo a esposa aqui. No caso, eu consigo editar, por exemplo, se eu quiser, de propósito, né? Editar alguma coisa na minha lista, como, por exemplo, no map, ou no map você vai retornar um array novo com o que você quer. Mas se eu quiser editar o próprio array, eu consigo fazer isso de alguma forma usando it ou não? Supondo, eu quero aplicar alguma coisa em cada um deles e editar já direto a minha lista, né? Supondo na minha lista eu quero adicionar uma coisa nova, ou eu quero que todos os itens da minha lista reverse, né? S-reversed. Se eu quiser inverter cada um dos itens da minha lista, alguma coisa assim, eu consigo usar essa abordagem de funções de escopo ou não? Acho que é mais ou menos nessa linha. Bom, com o let, tudo que a gente alterar só vai ser dentro do escopo. Diferente do apply also. A gente está alterando o contexto. Por exemplo, o contexto seria um numbers. Então, no let, tudo que a gente fizer dentro daquele escopo, ele só vai retornar a última linha para aquela variável. Mas a gente pode, eu entendo que a gente pode pegar esse numbers do jeito que está aqui, com todo esse filtro que a gente fez, mediante esse filtro que está numérico, a gente pode fazer o que a gente quiser com ele, mas ele vai pertencer a esse let result aqui, quando for retornado, mas ele vai ficar aqui fora. Eu não vou alterar esse numbers que está aqui em cima, entendeu? O que eu estou fazendo, ele vai ficar dentro desse escopo aqui. Entendi. Você entendeu mesmo? Entendi, sim. Ah, então tá. Eu sei que é bem confuso. Porque se você quer alterar alguma variável, aí a gente faz a alteração do contexto. Que a gente utilizaria o apply ou o also. Entendi. Então tá bom. Mais alguma pergunta? Ah, tá. Era uma afirmação. Então beleza. Se aparecerem mais dúvidas, a gente coloca lá no evento. Beleza? Obrigadão mesmo. Parabéns. Beleza, obrigada. Então agora a gente vai para a terceira e última talk do dia, onde a gente vai falar, onde o Clécio, na verdade, vai comentar um pouquinho aí sobre VertX. É isso, Clécio, está contigo a bola agora. Opa, Luiz, beleza? Ô, pessoal, tranquilo aí? Todo mundo me vendo? Também, só para me apresentar. Aí, vou partir para os slides aqui. Estão me ouvindo? Alto e claro. Beleza. Bom, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, share screen. Estão vendo o slide? Nossa, a tela tá preta por enquanto. Não sei se é só para mim. É para mim também. Às vezes acontece, veja se não tá aparecendo. Às vezes o Zoom coloca 2 vezes o Chrome para compartilhar a tela. Você escolhe o outro. Opa, agora deu boa. Aí, agora tá indo. Agora deu bom. Aí, ó. Deu boa. Não, acho que foi só um efeito retardado, porque eu não fiz nada aqui. Tecnologia, né? A gente vai chegar em 2150 ainda brigando com conexão ruim, né? Sempre vai ter problema de slide, né? Exatamente. Bom, vamos lá. Então, pessoal, meu nome é Clécius. Eu vou falar um pouquinho para vocês aí sobre programação reativa like a boss com Kotlin e Vertex. Bom, um pouquinho sobre mim. Eu sou CTO e co-founder da iPrecise. Tenho mais ou menos aí 10 anos de experiência na área de desenvolvimento. Fui veterano da JVM. Então, assim, eu era Javaman até conhecer o Kotlin. Recentemente convertido ao Kotlin. Até
e por causa do último tópico ali que é curioso, né, minha abordagem ao Kotlin. Sempre estou disposto a um bom debate. Por causa disso, eu vi que o Google adicionou como padrão lá o Kotlin ao Java e eu resolvi dar uma olhadinha nessa linguagem para ver os defeitos, né? Se alguém viesse falar comigo aí, eu tinha como rebater. E, no fim das contas, fui convertido, porque a linguagem é excepcionalmente boa e hoje em dia a gente está no processo de migração do nosso software lá. Boa parte já está migrado para Kotlin, boa parte ainda está mantido em Java, porque ele é interoperável, funciona com uma maravilha. Então, digamos assim, Kotlin veio como uma salvação aí na JVM para a gente ter tudo de moderno que tem outras linguagens. Vamos lá. Programação reativa. Esse termo ele é um termo relativamente recente. Está descrito lá no Manifesto Reativo, link embaixo ali, depois a apresentação vai estar disponível. Existe um manifesto reativo. Como toda boa coisa na informática, tem que ter um manifesto a respeito, né? Então, reativo não é muito diferente. Essencialmente, o trabalho do manifesto reativo é trabalhar sobre essas premissas. Então, o valor principal é ser responsivo. Então, uma aplicação reativa ela tem que ser responsiva. Para isso, ela precisa ser resiliente. Então, ela tem que continuar respondendo mesmo em caso de falha, porque a falha vai acontecer, isso é uma certeza. O único detalhe é quando. E ele também precisa ser elástico. Então, a mesma certeza que você tem que as falhas vão acontecer, existe a certeza de que todo mundo tem sua Black Friday. Então, qualquer momento pode surgir uma sobredemanda e o teu software tem que continuar respondendo, independente da carga. Então, ele tem que conseguir crescer. A escalabilidade horizontal, elasticidade, ele tem que conseguir aguentar a carga. E o meio para se obter isso é a orientação a mensagens. Então, dentro desse modelo aqui, o Manifesto Reativo prevê esses pilares, descreve eles, mas essencialmente reativo é isso. Então, você trabalha com o processo de orientação a mensagens para conseguir resiliência e elasticidade e se manter responsivo. Bom, vamos entrar aqui em conceituação primeiro. Threads, use com responsabilidade. São a base da concorrência de qualquer software moderno. Então, aí quando a gente está falando de servidores web, a gente está falando normalmente que quando o cara faz uma requisição, eu tenho uma thread, eu entrego essa thread para ele, essa thread é dele até que a requisição dele termine. Mas as threads são caras, elas ocupam memória. Existe a memória da stack, que é onde você guarda a pilha de métodos, existe uma memória reservada para elas, existe todo um custo do armazenamento, do cachê. Elas são reutilizadas, você guarda num pool, aí você gasta mais memória, porque você está guardando uma referência de memória dela no pool. Existe um custo inerente de preempção. Então, o processador, quando você tem muitas threads rodando, você tem geralmente mais threads do que núcleos. Então, o tempo todo, o sistema operacional ele fica fazendo a preempção dessas threads. E ele faz isso de forma arbitrária, sem estar conectado, sem entender como é que a tua aplicação funciona. Você pode estar no meio do cálculo financeiro do teu cliente mais importante, e ele vai fazer uma preempção, tirar essa thread do processador, vai colocar outra lá para responder o chat do suporte de um cliente que está perguntando a mesma coisa que ele perguntou no mês passado. Sim, o nível de prioridade é 0, então você não tem controle sobre isso. E existe um grave problema que é o dimensionamento de pulso. Então, eu preciso entender qual é a carga que a minha aplicação vai ter. Então, se eu dimensiono a minha aplicação para receber 200 requisições simultâneas, eu tenho que ter um pool de 200 threads. E se eu recebo 400, já era. Se eu dimensiono para 20 mil e recebo 20, eu estou fazendo sobrecarga disso. Estou guardando muitas threads, estou colocando muitas threads, estou fazendo inclusive preempção dessas muitas threads e isso é inútil. Então eu acabo gastando, eu fico ali entre a cruz e a espada para escolher aquele número mágico que vai me dar a performance máxima sem matar a minha responsividade. Eu gosto do paralelo e é por isso que eu coloquei até a imagem aqui, que a thread ela é como um avião comercial. Então imaginem que você está saindo aqui do Brasil, você vai lá para a Europa, e daí você chegou lá na Europa, você quer fazer aquela Eurotrip massa, quer ir numa lojinha, quer dar um rolê, quer comer ali perto da Torre Eiffel, e quer voltar para o Brasil. Imagine que em vez de você pegar teu avião, descer dele e fazer o que você tem que fazer, você pegou teu avião, foi lá, pousou, daí você pegou teu avião, rodou com ele nas estradas lá, foi no mercado, foi perto da Torre Eiffel. Então isso é basicamente quando você trabalha com thread pools, entrega a thread para um usuário, você está fazendo isso.
quando o paralelo do usuário pegar o avião e ir lá no mercado com ele, taxiando, é o paralelo de você pegar uma thread, que é um recurso extremamente caro, e entregar para o teu usuário fazer um I/O, que a thread vai ficar travada, consumindo recurso, fazendo preempção, mas sem fazer processamento, com a thread é uma unidade de processamento, então ela vai estar totalmente inútil, só vai estar consumindo recursos. E isso em uma ordem de grandeza mais lenta. Então, enquanto você poderia estar atendendo uma ordem de grandeza a mais de requests, com aquela mesma thread, você deixa ela travada lá esperando a I/O do usuário terminar. Então, é um enorme desperdício de recursos, né? Solução para isso são os event loops. Então, aqui um exemplinho do Event Loop. Quem conhece o Node sabe que o Node trabalha mais ou menos nesse formato. E é um formato muito interessante, porque aqui você tem o Event Query, onde você tem tudo que está, todos os teus usuários chegando, as ações acontecendo, você enfileira tudo. E você coloca uma ou várias, mas normalmente é uma thread, para ficar fazendo um lindíssimo while true aqui. Basicamente ele vai pegar um cara desse, processar, concluir. Pegar um cara desse, processar e concluir. E esse é o fluxo. Qual que é a parte bonita disso? Eu pego essa estrutura, faço o que eu preciso a nível de computação, e se eu for esperto, eu basicamente vou fazer um I/O, por exemplo, vou fazer uma requisição para o banco de dados, traduzindo I/O. Fazer uma requisição para o banco de dados, vou fazer um count. A minha ação, ela veio a ordem de count, veio aqui, processou minha aplicação, mandou um count para o banco, em vez da minha thread ficar esperando o count acontecer, ela vai registrar um callback, vai registrar uma informação para ser avisado quando aquela operação acontecer, e a thread está livre para ir processando tudo. Quando terminou, a minha thread, o meu processo de banco, ele vai retornar isso daqui para o Event Query, e todo o processo que eu vou fazer com o count, para serializar isso com JSON, escrever uma requisição HTTP, vai voltar para o while depois que ele já processou um monte de coisa. Então a minha thread não ficou parada. Eu tornei ela útil durante o tempo que o I/O está acontecendo. E quando a gente está falando de aplicações, principalmente aplicações de back-end, a gente faz muito I/O. Então, se a gente trabalha com Event Loop, a gente está jogando muita performance fora. Certo? Então, basicamente, callbacks, né? É essencialmente isso. Então, isso daqui é a programação reativa em sua essência. Então, o problema é, quando você vai encadeando chamadas, isso não fica muito bonito, né? E o Vertex, ele traz como a solução de Event Loop na JVM. Então, assim, quem está habituado no mundo Java, aí, Spring, Application Server, os mais antigos JBoss, Wildfly, ou mais antigo que isso, que eu tenho até medo de citar, está acostumado a ter lá o seu Event Loop, a thread é do usuário enquanto a operação está acontecendo e retorna. Então, o modelo reativo, o modelo de Event Loop na JVM não é muito novo, é mais comum para o pessoal do Node, por exemplo. Então, o Vertex ele traz isso e, assim, ele é extremamente simples. Vocês podem ver aqui um código. Isso daqui é uma aplicação inteira rodando Vertex em 13 linhas. Isso daqui roda na JVM, consome em torno de 20, 25 MB de memória RAM, boota em 100 e poucos milissegundos ali. Se você souber trabalhar com IPNJ9 e reutilização de classes, vocês podem baixar para menos de 100. Então, é extremamente simples. Aqui a gente pode ver o Scope Functions que foi falado na talk anterior. Então, basicamente, eu pego o Vertex, crio um servidor HTTP, defino uma rota, defino um handler para ele, pego o contexto, dou um response, coloco um header e dou um end. Isso daqui responde requisições HTTP para o meu usuário com uma performance absurda. É extremamente rápido, eu vou falar mais sobre isso depois. Ele é muito leve, então, assim, quem tá acostumado a chamar Java de lento é porque não conhece Vertex, tá? Isso é preconceito com framework, não é com linguagem. Então, o Vertex ele é muito, muito performático. E também muito leve. Isso daqui casa muito bem com a ideia de 12-factor apps e aplicações em nuvem. Eu tenho lá um servidor, um cluster com uma porrada de memória e eu preciso escalar isso. Se cada escala da minha aplicação consumir 1 GB de memória, já era. Eu vou ter 3 instâncias e acabei com o meu cluster. 10 instâncias, acabei com o meu cluster. Mas se eu tenho pouquíssimo consumo de memória, como que é o que acontece aqui, eu consigo escalar isso em níveis muito maiores, né? O Vertex não é opinativo, isso daqui é importante. Então, isso daqui é uma das formas de usar o Vertex. Você pode usar um vertical, que é uma subestrutura dele que consegue garantir um nível de concorrência. Ao contrário do Node, ele não é single thread, ele é event loop. Então, você consegue trabalhar com várias instâncias dos verticals,
Uma coisa você tem certeza, nunca um código vai rodar de forma concorrente. Você não vai ter duas threads acessando o mesmo bloco de código. Mas você pode, na mesma aplicação, subir várias threads e usar um sistema de mensageria para enviar uma ordem de uma thread para outra. Então, eu recebi uma requisição HTTP, enquanto eu estou fazendo o count, eu quero registrar isso no meu log e, ao mesmo tempo, eu quero registrar lá no consumo do usuário que tá rolando essa operação, porque eu vou cobrar o cara pelo volume de requests. Eu consigo disparar um message no Event Bus, porque o Vertex ele tem um Event Bus padrão. Eu vou disparar essa message, os outros dois verticals vão executar isso em threads à parte, vão fazer as operações dele, e a minha operação de count está acontecendo normalmente. Então, ele tem essa beleza do formato de trabalho dele, é muito interessante, que você pode escolher trabalhar com Event Loop, você pode escolher não trabalhar, você pode escolher trabalhar com o formato de vertical, você pode escolher não trabalhar. Então, ele é muito livre na forma como você trabalha. E ele é poliglota. Então, apesar de ele estar dentro da JVM, ele é 100% compatível aí com Java, JavaScript, Groovy, Ruby, Kotlin e Scala. Eu vou falar um pouquinho mais porque Kotlin é melhor, sem puxar a sardinha para o lado nenhum, tá? Vamos lá. É rápido, muito rápido. Não sei se vocês conhecem, acho que é Tech Empower, eu não lembro como é que é o nome desse site, mas ele faz comparativo de frameworks. O Vertex dá um couro e uma porrada de frameworks que tem por aí. Então, ele é muito rápido. Assim, eu tinha uma aplicação rodando em cima de JAX-RS, para quem é da JVM deve conhecer, e eu tinha um throughput lá de 200 requests com 256 de memória. Com 256 nem conseguia rodar, com 512 no container. 256 para o heap, 256 para o non-heap. Com o Vertex, com 256 total para o container, eu consigo atender, em vez de 200, eu atendo 7.000 requisições fazendo operações no banco. Então, ele é muito mais performático do que a gente está habituado a ver dentro da JVM. Tá, mas ele é rápido, mas ele cai no problema do reativo. Ele é difícil de ler e, consequentemente, é difícil de manter. E a gente sabe que manutabilidade e legibilidade são atributos tão importantes quanto performance. Ó, a scope function aqui, ó, with client, porque daí no client HTTP eu faço as requisições aqui. Isso aqui é um teste simples de um processo que eu recebo uma requisição no /hello, eu vou lá, faço um get, daí eu faço um post, daí se o post deu boa eu faço um put, se não eu faço um delete. Então, assim, essencialmente um fluxo normal de uma aplicação que num formato imperativo isso seria bonito, num formato reativo isso não é tanto. Já faço uma interação com o banco, daí eu tenho que colocar um callback para caso o banco termine, deu boa, daí eu tenho que dar um post para outro lugar. Então, assim, não é aplicável no longo prazo trabalhar com Vertex puro. E aí, assim, por isso que a linguagem importa. Então, existe uma alternativa que é as Rex Extensions, né? Ou a Rex Java. Só que, assim, ele tem uma sintaxe muito própria, você tem que conhecer muitos operadores, isso também leva a uma dificuldade, apesar de ser muito poderoso, é mais um empecilho para um onboarding de um dev. É uma coisa que eu acho que, assim, o Kotlin resolve de uma maneira muito mais bonita. Então, aquele mesmo código que vocês viram lá, ele só está do mesmo tamanho porque a fonte aumentou, mas vocês podem ver que ele está puramente imperativo. Então, eu tenho o route, coloco ali um co-handler, esse co-handler é uma extension function. Então, aqui entra uma beleza do Kotlin porque eu consigo criar funções dentro de classes que não são minhas. Eu consigo estender. A minha string não tem uma função .icpf. Eu vou lá e crio. E daí eu posso dar qualquer string .icpf e funciona. É mágico. E isso é muito utilizado pelo Vertex, pela Vertex Extension do Kotlin, em cima para você trabalhar com coroutines. Eu já explico o que é coroutines, mas só para vocês notarem aqui, ó, send await. Essas operações aqui, elas não existem se você for acessar do Java. Elas não existem se você for acessar do Groovy. Elas existem só para o Kotlin. E qual que é a beleza delas? É que elas são suspend functions. No Kotlin coroutines, as suspend functions elas são basicamente uma forma que a linguagem faz de gerar callbacks, mas deixar teu código bonito. Então, o que acontece quando eu dou esse send await? Ele dispara a requisição, pausa a minha thread, livra ela para ser utilizada para qualquer outro sistema de processamento, para qualquer outra requisição, e quando termina, meu código volta a ser executado na linha de baixo.
Se você for ver o bytecode gerado aqui é um callback, mas para minha legibilidade, para minha manutabilidade, continua sendo um código extremamente simples de ser mantido. E eu consigo fazer aqui, inclusive, interações com o banco de dados. Por exemplo, mongo insert and await, e eu simplesmente vou lá e insiro aquilo numa collection, e quando o processo de inserção terminar, a minha thread volta a responder. Então eu tenho a beleza, a simplicidade e a manutabilidade do imperativo, aliada à performance, à responsividade e à resiliência do reativo. Então é isso que Vertex mais Kotlin conseguem entregar. Então você vê que isso daqui fica muito bonito, muito simples de ser utilizado. Inclusive, em vez de ficar fazendo if, it.isSucceed, como foi feito no slide anterior, eu só coloquei um try catch. É muito mais simples, é muito mais legível, é muito mais bonito. Bom, e a receita do sucesso aí? Kotlin mais Vertex, quando você põe isso daqui no ambiente Kubernetes, é sucesso, é alegria, é felicidade. Porque o Vertex tem baixíssimo consumo de memória, baixíssimo tempo de startup. O Kotlin te entrega um código extremamente manutenível, fácil de utilizar, simples, bonito. E no Kubernetes você consegue fazer isso daqui escalar de forma horizontal, magicamente, extremamente rápido, extremamente simples. Então, é um casamento perfeito, é o casamento que a gente utiliza em produção hoje. Beleza, pessoal? Eu fiz uma talk rápida para guardar a dúvida de vocês, tá? Então, aqui tá os slides e, assim, eu não sabia como é que ia ser o nível de conhecimento de vocês, tentei não me aprofundar muito, mas estou aberto a perguntas aí, beleza? E aí, galera? Para mim, especificamente, eu achei muito poderoso. Eu, que sou da área de JavaScript, fiquei tentado a conhecer o Vertex para JavaScript. Se bem que algumas coisas você falou que eram bem particulares aí do Kotlin, né? Especificamente, né? Algumas funções. Mas acho que a ferramenta se mostrou muito poderosa, realmente. Não. Então, o Kotlin para JS ele consegue interoperar com o sistema de promises. Ele não é tão poderoso quanto o Routines. Para exemplificar o quão poderoso o Routines pode ser, hoje eu consigo, entre uma iteração de cursor e outra, reusar a thread. Então, por exemplo, meu cliente chegou lá e fez um request no meu /clients e pediu 5.000 itens. Então, eu vou serializar um JSON com 5.000 entidades. Entre uma interação do cursor e outra, enquanto o banco está enviando uma entidade até ele enviar outra, eu consigo reutilizar isso porque eu utilizo o sistema de channels do Kotlin, que também é suspendable. Então eu consigo reutilizar as threads. Cai como uma luva, assim, essa combinação dos dois. Mas o JavaScript, inclusive, eles estão puxando o Vertex para, acho que é esse X4J, esse X4JS, é um conjunto de bibliotecas e funções para tornar mais fácil ainda de usar no JS o Vertex. Porque você já tem a vantagem, né, das promises, né? E do isso, sistema. Exatamente. E a parte legal é que assim, o Event Bus dele, ele é 100% baseado em JSON. Então você consegue ter uma aplicação em JS, uma aplicação em Kotlin, uma aplicação em Groovy, uma aplicação em Java, e todas elas interoperando e respondendo o mesmo request sem ficar fazendo a requisição HTTP de uma para outra. Você consegue disparar um item no Event Bus, a aplicação JS trata de um jeito, a aplicação Java trata de outro, a aplicação Kotlin trata de outro. Então é muito bom para você migrar legado, inclusive, para inclusive você poder evoluir tua aplicação, tua stack, né? Show, sensacional mesmo. Galera, vocês têm dúvidas? Vamos lá? Clécio, eu tenho uma dúvida, cara. Na realidade, duas. Diga lá. Cara, assim, a primeira pergunta que eu tenho é em relação a como que você mantém essas camadas separadas usando o Vertex e a outra pergunta, né, é como que você consegue, teoricamente, testar isso, né, fazer teste unitário com isso. Porque, assim, claro que eu sei que foi um exemplo que tu mostrou, né, mas, assim, eu queria entender como que você separa isso em camadas, se é da mesma forma, para você isolar contextos, como é que você trata isso aí para depois você conseguir fazer um código testável, aí, um código mais separando regras de negócio, infraestrutura, usar uma arquitetura hexagonal, alguma coisa nesse sentido. Certo. Não, legal, bem pertinente a pergunta. Assim, eu gosto bastante desse tema porque eu sou um forte defensor de que uma arquitetura forte é a essência de toda boa aplicação. Então, esse exemplo da migração que eu citei para vocês,
da minha aplicação, ela era uma aplicação monolítica, continua sendo monolítica no Vertex, não acredito na necessidade imediata de microserviços, mas no formato que ela estava, eu tinha o meu domínio isolado, então o meu domínio era puramente Java, aí eu tinha uma camada de repositórios, que é o que fazia interação lá com as fronteiras, né, essencialmente banco ou algumas aplicações terceiras, e eu tinha uma camada que era a camada de services ali, que era a camada que recebia requisições HTTP. Estava utilizando JAX-RS. A minha migração, ela foi muito simples e eu migrei o sistema como um todo, justamente porque meu domínio permaneceu e minha regra está toda no domínio. Então a beleza do Vertex é isso, ele não é opinativo. Então o domínio, inclusive eu estou usando o mesmo domínio em Java. Daí o que eu fiz? Peguei aquelas interfaces que eu tinha de repositórios, como eu estava utilizando uma lib antiga de integração com o Mongo, estava utilizando o Morph, que estava sendo descontinuado, eu acabei migrando para o Mongo Java Driver. Então eu tive diferenças na minha camada de persistência durante a migração também. O Mongo Java Driver traz um troço excepcional que é o sistema assíncrono. Eu não usei a extensão do Vertex para Mongo. Eu usei o próprio Java Driver. A minha camada de Vertex ela só atua a nível de receber requisições e repassar para a aplicação. Então, dentro desse modelo, aí você vê como é que ele não é opinativo, ele não é impeditivo para você fazer uma boa arquitetura, uma arquitetura hexagonal. Inclusive, a minha aplicação ainda utiliza CDI. Eu tenho outras aplicações menores que fazem serviços específicos, tipo geração de relatório e tal, que eu já estou rodando sem CDI. Mas essa, como ela estava fortemente acoplada à ideia de injeção de contexto de dependência, ainda utilizo CDI. Então eu consigo interoperar praticamente tudo que eu tinha na JVM e só mudar a forma como minha requisição entra. Agora, em vez de ela entrar através do thread pool, do JAX-RS, com annotation, fazendo reflection, ela entra através desse modelo simplificado de requisições. E a respeito da testabilidade, essa simplicidade e o fato de não ser opinativo são os pontos chaves. Porque o mesmo teste que eu rodava no meu monolito em JSF e na minha aplicação com JAX-RS, é os testes que rodam hoje na minha aplicação com Vertex. A diferença é que antes eles demoravam 300 segundos para bootar, hoje ele boota em 1. Então eu consigo ter uma escala muito maior. Antes ele consumia 5, 6 GB de memória para atender requisições, hoje roda num container com 256. Então, mas assim, a testabilidade é a mesma. E o teste, o Vertex ele tem, se você quiser fazer o teste de integração interagindo com as APIs dele, ele tem o Vertex Unit, tem várias extensions para você interoperar com frameworks de teste, mas eu pessoalmente não utilizo o Vertex Unit. Os testes que eu faço, ou eles são testes unitários do domínio, ou eles são testes de integração propriamente dito, no sentido de que eu faço requisições HTTP para ele. E aí o Vertex, de novo, denota com um cara muito bom nisso, que eu posso inicializar ele, fazer as requisições e baixar um baixíssimo custo de performance, que o startup dele é milissegundos. Hoje o meu está botando em 1 segundo, né? Justamente porque eu tenho CDI na jogada. Então, digamos assim, ele é um grande aliado da testabilidade e ajuda a manter o domínio mais independente possível. Show, cara. Mas aí quando você faz essa chamada pro service, o que você retorna? Você retorna também um callback? Como é que você faz para fazer com que ele não bloqueie ali a tua chamada? Tá, então nesse modelo, até no slide aqui que eu usei, se você for ver, estou fazendo requisições HTTP para um path aqui, né? Para uma URL. Quando eu dou o send await, essa operação ela executa, suspende e retorna quando a minha operação estiver concluída. Então, basicamente, o sistema de suspend functions e coroutines do Kotlin já fazem todo o tratamento do non-blocking para mim. E daí eu alio isso. Mas, por exemplo, você chamou um Mongo insert await. Aquela função ali é uma função do Mongo que ela vai esperar terminar, ela deve ter um callback interno lá. Quando você faz uma chamada para o teu service ali, como é que você garante que essa função é um async await, digamos assim? Você tem que retornar alguma coisa diferente ou não? Não. No Kotlin Coroutines, a chamada ela fica puramente imperativa. A única diferença é que a função que eu invoco, ela tem um marcador nela que é o suspend. E daí ela entra mais ou menos no async do JavaScript, né? Só que o retorno não muda. Então, em vez de eu retornar uma promise, como eu faria no JS, o retorno não muda. Então, eu chamo essa função e ela retorna exatamente o mesmo objeto. Só que ele trabalha com o formato de suspensão. Entendi. Você faz a chamada já com Kotlin Routines, né? Entendi.
Isso, exatamente. Essa que é a beleza do Kotlin com o Vertex. Eles casam muito bem, né? Ah, entendi, cara. Não, show de bola, velho. Obrigado aí, viu, pela resposta. Valeu. Show de bola. Acho que não tiveram mais dúvidas não, Clécio. Vê que a Maurícia comentou que ele tá de boca aberta, tá com o poder aí da combinação. Show de bola. Cara, hoje o também nível fiquei das quando descobri. muito altas, muito legal. Foi bem maneiro. Assim, acho que para quem tá começando, talvez possa ter ficado um pouco avançado. Só que para quem já conhece, acho que ficou num nível muito, muito legal. Então, parabéns para vocês todos. Em relação ao Meetup especificamente, a gente vai parar aqui. Mais uma vez eu vou convidar vocês a entrar na comunidade. O Clécius, inclusive, é novo moderador de alguns canais lá, né, Clécius? Estamos por lá para discutir Java, Kotlin, quem quiser aí. Olha aí. Então, eu vou passar mais uma vez o link aqui pelo chat. Também vai estar... o Fábio já mandou. Então, entrem lá na comunidade, vocês vão poder aproveitar não só os eventos, mas também como a parte de oportunidades, de benefícios. Sempre tem oportunidades de Kotlin, alguns dos maiores clientes aí do Impulso Team, que é a área do Impulso, das oportunidades, sempre tem demanda em Kotlin, então é bem maneiro. Todos, né, todos não, mas 99% das oportunidades são remotas, então é bem legal para quem está procurando aí esse tipo de oportunidade na carreira. Além disso, a gente tem o clube de benefícios, como eu falei para vocês, que confere aí mais de R$25 mil em benefícios por ano, e a gente logo vai lançar uma plataforma aí que vai crescer muito, muito mais aí dentro de poucos dias, né? Então vai ter desconto em computador, vai ter desconto em milhagem, em viagem, vai ter milhagem aérea, desconto em cinema, então, e tudo isso de uma forma gratuita. Para você participar, então é só entrar no link que o Fábio compartilhou, faz o seu cadastro, ele é bem rapidinho mesmo, você vai colocar, vai logar com o LinkedIn, vai colocar ali as suas stacks e já vai ter acesso aí à comunidade de forma gratuita, beleza? Em relação a essa meetup especificamente, a gente vai compartilhar o link dos slides que foram compartilhados, e dentro de alguns dias esse vídeo vai estar lá disponível no YouTube, então você vai poder compartilhar nas suas comunidades, vai poder compartilhar com seus amigos, e se tiver alguma dúvida, eu tenho certeza aí que todos os speakers vão também querer ajudar a tirar alguma dúvida aí também, então a gente também vai deixar o link para o perfil deles, beleza? Eu vou parar de gravar aqui então. Algumas pessoas disseram que queriam conversar sobre React Native, fazer algum comparativo, talvez vocês quiserem conversar agora. Senão, né, a gente termina aí por hoje e daqui uns dias a gente volta aí com uma próxima meetup que a gente está organizando e a gente vai divulgar na comunidade essa semana. Beleza?